E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. O primeiro deles não poderia ser diferente, né? É repercutir um pouco as coisas que aconteceram no clássico de ontem, né? Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 0. Mas para quem não acompanhou a live pós-jogo, né? A live foi encerrada abruptamente por algum problema aqui do YouTube e duas pessoas que mandaram dinheiro, né, através do superchat. Eu não registrei a participação ali naquele momento porque não teve como. Até tentei completar a live depois, mas realmente estava com problema, não era nada da minha conexão, foi algo da ferramenta do YouTube. Então aproveito para registrar aqui quem mandou esse superchat de início, né, para não ser sacana também com quem queria ter sua participação registrada. Então aí o Elcio Miranda, ó, mandou 10 conto, muito obrigado Elcio, e o Thales Vassalo mandou 5 dólares australianos com uma mensagem. Ver o Vitor caindo com os braços pro alto não tem preço, falando de Perth na Austrália. Muito obrigado Elcio, muito obrigado Thales aí pela mensagem, não deu para registrar ontem, mas espero que aceitem aí esse pedido de desculpas de certa forma que eu tô fazendo hoje para corrigir a cagada do YouTube de ontem. E vamos começar obviamente falando do Vitor, né, que tomou um belíssimo de um gol de costas, não tem como a gente não falar sobre isso. Eu até tirei esse frame aí do momento da finalização do Robinho, que de fato o Vitor está de costas, né? É claro que é um lance bem diferente daquele do Fábio, né? As circunstâncias são totalmente opostas, mas nitidamente é um erro do goleiro do Atlético no gesto técnico, né? A gente sabe que o goleiro ele não pode simplesmente virar de costas para a bola, ele tem que estar atento ao jogo. E aí, meu amigo, você vai me desculpar, mas agora vai ter que aguentar a zoação sim, né? Porque de fato, no momento que o Robinho finaliza a bola pro gol, o Vitor está de costas. É um detalhe completamente irrelevante? Sem dúvida. Se o Vitor tivesse de frente, ele também não ia pegar a bola, até por onde ele estava, né? Ele tinha caído pro canto, ele não ia conseguir voltar para pegar o chute do Robinho, que foi praticamente no outro canto. Mas quando a gente tá falando de rivalidade, desse tipo de coisa, vale muito a pena ressaltar sim, e parabéns ao Vitor aí, né, por ganhar um novo sobrenome. Uma coisa que eu ressalto no clássico, que vários jogadores do Cruzeiro falaram nas entrevistas após o jogo, é que o time estava precisando treinar, né? Que eles se reuniram várias vezes, conversaram muito nesse período aí de intertemporada, e que a coisa que o Cruzeiro mais precisava era treinar, que o time estava sentindo muita falta disso, era jogo em cima de jogo e as coisas não estavam funcionando. Mas sem dúvida nenhuma o time estava no jogo contra o Atlético muito mais organizado e a gente espera que isso se mantenha para os próximos jogos, porque ainda não tem nada ganho, tem um jogo de volta na semana que vem que vai ser uma partida complicada e o Cruzeiro tem que manter a cabeça muito boa para não pensar que já está classificado, porque não tá. A gente sabe como que clássico é um jogo difícil e o Cruzeiro precisa terminar o serviço que começou nessa quinta-feira, conseguindo um bom resultado na quarta, de preferência ganhando lá dentro do Independência também. E essa reação também tem que acontecer no Campeonato Brasileiro, a gente está na zona de rebaixamento e o Cruzeiro precisa usar esses próximos jogos, tanto de Brasileiro quanto de Copa do Brasil, até para se colocar no melhor nível possível, porque os jogos contra o River Plate certamente serão ainda mais difíceis do que foi o jogo de ontem, do que serão as partidas do Brasileiro. A gente vai enfrentar aí aquele que talvez seja o melhor time sul-americano se a gente considera os últimos 5 anos. É claro, o River não está no ritmo ideal, está voltando agora de férias, né? Não é o mesmo time que ganhou a Libertadores, mas é ainda assim o grande bicho-papão, entre aspas, da América do Sul dos últimos anos, até pelo grande trabalho que faz lá o Marcelo Gadiardo. Falando em treinador, em dado momento do jogo, ontem a torcida do Cruzeiro começou a gritar olé e tudo mais, e o Mano Menezes pediu a torcida para parar, né, tal, não faz isso. E eu entendo o ponto do Mano Menezes e eu entendo o ponto de quem também não gosta desse tipo de coisa. Porque a gente sabe que é muito comum vir aquele discurso, o futebol tá chato, não pode nem zoar o adversário, bababá, eu entendo esse ponto. E entendo também o lado do Mano Menezes, que ele tenta fazer o time se manter concentrado, não entrar na onda da torcida, até porque o grito de olé ele pode causar duas coisas. Uma delas é uma certa raiva no time adversário que vai começar a bater, e aí você pode eventualmente perder jogadores lesionados, que é uma coisa que ninguém está querendo nesse momento. E tem outro detalhe que você pode também dar mais combustível para o adversário tentar superar no jogo seguinte, né, no jogo da semana que vem. Até por isso eu entendo o lado do Mano Menezes e até concordo com ele nesse aspecto de vamos dar uma segurada, se a gente classificar, aí a gente zoa. Mas por enquanto vamos entender que foi só a primeira parte de um confronto. E nessa discussão toda eu sou mais partidário do lado do Mano Menezes, vamos respeitar o adversário, vamos com calma, mas eu gostaria que vocês comentassem aí o que acham que vale mais a pena, se é a zoação do momento ou se tem que ser um pouco mais comedido, digamos assim, e dar uma segurada. Só um último parêntese que eu esqueci de falar. Pedro Rocha, não dá pra negar, foi o grande nome do clássico, mas eu vi algumas pessoas falando, o Pedro Rocha já se pagou, né, porque foi contratado caro, né, um empréstimo em mais de 3 milhões
o empréstimo por menos que um ano. E para mim o Pedro Rocha ainda está muito longe de se pagar, é lógico, né? Esse gol e essa assistência foi muito marcante, algo que sem dúvida nenhuma vai ser lembrado por nós cruzeirenses por muito tempo, mas eu acho que ele ainda tem muito mais a render, ele pode fazer muito mais pelo Cruzeiro, e eu ainda acho que ele precisa fazer muito mais pra gente falar assim, esse empréstimo foi um bom negócio. Mas eu gostaria que vocês opinassem nos comentários se acham que já valeu o empréstimo ou se o Pedro ainda tá devendo e ainda pode render mais pelo Cruzeiro. Quer dizer, que ele pode render mais, todo mundo concorda que sim, mas essa questão já se pagou ou ainda não? Comenta aí pra gente trocar uma ideia. Agora algumas outras notícias que não têm relação direta com o clássico. Primeira delas, a questão do Rodriguinho, que passou nessa sexta-feira pela cirurgia, né, para corrigir aquele probleminha lombar que estava incomodando há alguns meses. Segundo o médico do Cruzeiro, o procedimento foi feito beleza, correu tudo certo, né, foi um sucesso, como eles gostam de dizer, e o Rodriguinho já deve ter alta aí, talvez até hoje, mas mais tardar no fim de semana. Agora não dá para traçar nenhuma previsão ainda de quando ele voltará a jogar efetivamente. É uma cirurgia complicada, não é algo comum no meio do futebol, mas vamos torcer para que o Rodriguinho se recupere logo, que volte sem nenhuma dor, né, que volte 100% fisicamente, porque se ele tiver 100% eu tenho certeza que ele é capaz de nos ajudar bastante, porque é um bom jogador. O Cruzeiro não investiu o que investiu nele à toa. Agora sobre o time de futebol feminino, finalmente as meninas voltam a jogar, né? As cabulosas enfrentam aí nesse sábado o time do Ceará fora de casa no primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2. Para quem não lembra do formato da competição, houve uma primeira fase de grupos e agora a gente está no mata-mata. Quem passar por essas quartas de final, Cruzeiro e Ceará, já estará automaticamente promovido para a primeira divisão do ano que vem, porque os 4 melhores times sobem de divisão, então os 4 semifinalistas, né, por uma questão lógica, são esses times que vão subir então para a Série A do ano que vem. Primeiro jogo nesse sábado fora de casa, no sábado que vem jogo em casa então para garantir a classificação. Tomara que as meninas façam grandes jogos, né? Não sintam aí esse período de 2 meses praticamente sem jogos, que certamente afeta o ritmo de jogo, mas que façam uma grande partida no Ceará, tragam um bom resultado para o segundo duelo, né, em casa, e a gente consiga garantir essa classificação para a Série A, e aí joga a reta final para ser campeão mesmo, assim, tranquilo, né, todo mundo sossegado. E é muito importante que depois do sucesso que teve aí essa Copa do Mundo Feminina, né, que o clube também invista de verdade no trabalho das meninas. A gente já falou em alguns momentos, né, R$1 milhão é o gasto do time feminino do Cruzeiro durante um ano inteiro. E é o salário de jogadores como Fred e Thiago Neves, por exemplo, durante um mês. Então é importante sim investir no futebol feminino e acredito que se houver um investimento constante, não só do Cruzeiro, mas de todos os clubes grandes, a modalidade vai crescer muito no futuro. Com relação ao time sub-20 masculino do Cruzeiro, a gente voltou a campo nesse meio de semana, quarta-feira, jogo contra o Bahia fora de casa, e o Cruzeiro ficou num empate por 1-1. O nosso gol foi marcado pelo centroavante Zé Eduardo, que entrou no segundo tempo na vaga do Vinícius Popó. A propósito, né, o Vinícius Popó jogou essa partida do sub-20, ele é a terceira opção de centroavante para o Mano Menezes no profissional, mas segue jogando pelo Júnior, né, até para ganhar ritmo aí de competição. O volante Adriano e o zagueiro Edu, que também foram integrados recentemente ao time principal, também jogaram essa partida como titulares aí do Sub-20. E no domingo agora o Cruzeiro volta a campo, dessa vez jogando em casa, lá no Sesc Venda Nova, 5 da tarde do domingo, Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão Sub-20. E aproveitando para falar dos moleques, o lateral direito Everton provavelmente fará sua estreia no profissional do Cruzeiro no domingo, né, no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Profissional. Isso porque o Lucas Romero, que tem sido nosso lateral direito, está suspenso por acúmulos de cartões amarelos, e os outros dois laterais, né, Orejuela e Edilson, ainda estão no departamento médico. Então provavelmente o Mano vai mesmo apostar no Everton, e convenhamos que tá na hora, né? Tomara que o menino consiga entrar, fazer uma boa partida, se firmar no Cruzeiro como uma opção pro Mano, não digo nem para se firmar como titular ainda, mas que ele possa se mostrar uma opção confiável pro Mano Menezes, que aí a gente inicia, né, essa transição do time mais novo do Cruzeiro, dos jovens entrando na equipe aos poucos, até porque a gente sabe, né, o Cruzeiro ganhou o jogo do Atlético, mas isso não significa que os nossos problemas fora de campo foram resolvidos, e um desses problemas é a folha salarial muito alta. Então quanto mais garotos do Sub-20 forem integrados ao time de cima, conseguirem entrar, jogar bem e ajudar o time, é um medalhão a menos que a gente vai precisar. Então a gente pode ir naturalmente abrindo mão dos jogadores mais caros e mais velhos e colocando os garotos. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas, que foram muitos. Aproveita muito esses dias aí, porque a gente merece, depois de tanta porrada que a gente tomou por semanas aí, né, porrada dentro de campo, porrada fora de campo. Acho que nesse momento a gente merece dar uma tranquilizada, respirar,
aliviado com uma grande vitória do Cruzeiro. Pelo menos até o domingo nós somos os reis do mundo, né? E tomara que a gente continue com esse sentimento aí, vencendo o Botafogo, depois ganhando o Atlético de novo e seguindo rumo aí a uma temporada melhor do que foi até agora. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!